Violência é toda ação que vem agredir a integridade física, psicológica e moral de outrem. Sejam bem-vindos a mais um Sem Censura, o seu programa semanal que lhe traz temas bastante pertinentes, que são discutidos sem qualquer tabu. Hoje vamos falar sobre os diversos tipos de violência. Você conhece alguns? E para responder às questões, nós temos aqui no nosso painel 3 convidados, como sempre, de peso. Temos o psicólogo Gelson Daniel. Obrigado. Temos Lu Teresa Jemima, gestora de marketing. Obrigada. E temos Aldair Manuel, o nosso jurista de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar por si, Gelson. Que tipo de violência é que nós podemos reconhecer ou definir? Bem, nos dias de hoje, quando se fala de violência, fala sobre um olhar sobre a agressão ou a interrupção, a força que a pessoa impõe para ter poder sobre a outra pessoa. E essa força que nós vamos impor pode ser de várias ordens. Pode ser violência física, violência psicológica, violência sexual, violência no gênero, contra a criança. Tudo isso, em alguma hora, constitui um ato de violência. Mas é importante que nós comecemos a prestar atenção que violência, como diz o próprio termo, é violar um direito, um espaço da outra pessoa. E o espaço é sempre visto naquela que é a concepção da pessoa. Nós entendemos a pessoa como sendo um ser bio-psico-socio-histórico-espiritual. Então, quando a gente viola um desses elementos da pessoa, que é o biológico, o psicológico, o social, a história da pessoa e até mesmo o espiritual, é um ato de agredir a outra pessoa. Vocês acham que a nossa sociedade está a par ou conhece os vários tipos de violência para além das que mais se falam, como a integridade, como a violência sexual e física, Jemima? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas com a agressão física, com a agressão sexual do que outros tipos de violências que já existem. Por exemplo, eu toco sempre num ponto da violência psicológica, que é que as pessoas vão fazendo várias coisas que nos fazem sentir mal e nós não damos conta. Nós deixamos falar, deixa estar, mas não. Tem uma série da Netflix, que é a série Med, que fala sobre isso. É muito importante para que as mulheres vejam também e identifiquem os tipos de violências que nós sofremos todos os dias. A série fala de não é sobre o que o outro faz, mas como nos sentimos em função daquilo que o outro faz em relação a nós. E é isso que nós não estamos acostumados. Nós estamos sempre acostumados a deixar para lá, a detectar simplesmente a violência física e a violência sexual. E o assédio nós nem detectamos, por vezes estamos também para lá a passar. Então é necessário que as pessoas comecem a olhar, a mudar a sua visão em relação ao conceito que nós temos sobre violência para que não soframos tanto. Aldair, enquanto jurista, tem enfrentado muitos casos de violência, para além da física e sexual? Mais uma vez, muito obrigado. E antes de responder à questão, gostaria também de fazer uma introdução ao nível do meu colega psicólogo, não é? Estamos aqui a falar de vários tipos de violência e falando de vários tipos de violência, estaríamos a falar de situações que levam determinados cidadãos a cometerem vários tipos de infrações. No meu dia a dia, lido diariamente com essas situações, como a violência psicológica e até mesmo a violência física, que tem sido a segunda das que mais trabalho com ela, a par da violência doméstica. Então, nós podemos dizer que a população ela sofre calada por falta de conhecimento? Não, desde a essência da pessoa humana, desde a essência do surgimento do homem, nós vamos prestar atenção que as pessoas não nascem agressivas, mas elas tornam-se agressivas porque a gente consegue perceber que elas geralmente estão divididas em 3 esferas, né? A pessoa tem outras partes, não vou falar das esferas, vou falar de partes, né? A gente tem um id, um ego e superego. Alguns autores afirmam dizendo que a pessoa humana tem 3 cérebros. Tem uma mente que é lizard brain, que é o cérebro reptiliano,
depois tem uma outra, tem o sistema límbico, depois tem o neocórtex, que é o cérebro da racionalidade. Nós, no nosso id, no nosso cérebro reptiliano, existe já um elemento que nos leva para a violência. É o nosso instinto de defesa. Isso é mais que normal, ocorre com todo mundo. Isso surge em função do que nós entendemos de emoção. Emoção é toda a reação química que ocorre no cérebro. Geralmente nós temos 5 emoções básicas, que são alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. E o que faz com que a pessoa, em alguma hora, parta para a violência é o desequilíbrio ou o desajustar de uma dessas emoções. Ou seja, se eu, por acaso, estou aqui e tiver um estímulo negativo e alguém pisar no calo, eu vou partir para a violência. E aquilo é um estímulo de resposta. Mas isso, em larga escala, interpretado em função daquilo que nós entendemos de comportamento. Como é que nós definimos comportamento? Comportamento é o conjunto de hábitos e costumes que cada um cria, a maneira de ser e estar, interpretada pelo estímulo de resposta. Eu estou aqui com... como é que é o nome? Com a Imani, e a Imani pode reagir diferente quando eu chamar um nome que se calhar não está preparada para receber. Isso é uma questão do estímulo. E a questão da gestão emocional. Porque às vezes a gente recebe uma ofensa de uma pessoa e a gente olha assim para essa pessoa e diz: se você voltar a falar isso, eu vou partir para cima de si. E nós ficamos assim: uau, por que é que ele reagiu assim? Mas há quem ouve dizer e fica na boa, como sem problema nenhum. Então é uma questão de gestão emocional, de interpretação de comportamento para que consigamos definir. Porém, o nosso jurista depois vai falar melhor do que eu sobre isso. O Estado criou uma lei, que é a Lei 25/11, de 14 de julho, que aborda sobre a violência doméstica, onde ele explica vários tipos de violência. De vários tipos, ou seja, criaram um pacote de violência onde tem vários tipos de violência. E hoje nós olhamos para isso. Por que é criada uma lei, por exemplo, que contra a violência doméstica? Justamente para proteger e penalizar as pessoas que, em alguma hora, resolvam dar maior ênfase ao seu id, ao seu irracional e partir para a agressão, machucando a outra pessoa. Ali, quando a gente vai olhar para a funcionalidade do irracional, a gente vai olhar para as pessoas com quem a gente lida. Como é que a gente lida, como é que existe uma violência contra o idoso, contra a criança, a quem é violento para com ele mesmo, que chama-se a violência autodirigida. É como nós interpretamos nós e como nós lidamos com aquelas coisas que têm a ver connosco. E eu penso que as famílias, nesse quesito, jogam um papel fundamental, visto que as famílias são a peça fundamental numa sociedade, né? E é nas famílias onde nós aprendemos as primeiras lições de vida, é lá onde a gente aprende o certo e o errado. Penso eu que as famílias têm um papel fundamental naquilo que será o comportamento do indivíduo a posterior, uma vez que a sociedade é aquele meio onde a gente encontra pessoas de faixa etárias e níveis sociais diferentes. É necessário que as famílias tenham um trabalho mesmo de base para que se possa evitar essas situações no futuro. Porque a educação, e o Gelson falou e muito bem, a educação é um processo que visa o bom comportamento do homem na própria sociedade. Então, com famílias bem estruturadas, de certa forma nós vamos ter cidadãos com uma mentalidade diferente. Mas tem acontecido que essas violências que têm surgido tenha desestabilizado muitas famílias no seio da nossa sociedade. E o Gelson, que trabalha diariamente com esse tipo de situações, acredito eu que tem feito acompanhamento dessas famílias, e essa desestruturação até certo ponto também desequilibra aquilo que é o comportamento da própria sociedade. Uma coisa curiosa é que nós estamos a falar sobre grupos vítimas ou socialmente considerados como os mais vulneráveis a nível de violência. Temos a violência contra o idoso, contra a criança e contra a mulher. Mas dentro destes grupos se manifestam vários tipos de violência. Portanto, não desfocando do tema, porque como é que nós conseguimos ensinar as pessoas do outro lado, que nos estão a assistir, a reconhecer que estão a ser vítimas de outros tipos de violência, se não aqueles a que as pessoas acreditam ser os únicos, como a violência sexual ou a física.
Por exemplo, falamos agora muito recentemente, e está a falar-se muito porque detectou-se que é a mais frequente, que é a violência psicológica, que qualquer um destes grupos pode vir a sofrer, inclusive os homens, né? Agora, quais são os sinais para que uma pessoa reconheça que ela está a ser vítima de uma violência psicológica? Como é que a pessoa que está a agredir psicologicamente, como é que ela se manifesta? Cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa e os álibi dos sistemas de resposta são diferentes. Porém, existe um padrão comportamental que a gente chama de sinais e sintomas de quando você está a ser vítima de violência e de quando a outra pessoa está a ser o agressor para você. Porque não existe uma relação bilateral entre um agressor e uma vítima. Quando é que você está a ser vítima e quando é que você está a ser agressor? Existe um padrão de definição do agressor, existe um padrão de definição da vítima, em termos comportamentais. O que a gente pode chamar a atenção é cada um, e do ponto de vista legal, isso é tido em conta, a primeira grande noção que se vai ter é a quebra de um direito de privacidade sua. Por exemplo, quando alguém, o seu marido, o seu namorado, a priva de determinadas coisas ou dirige algumas palavras torpes para si, como por exemplo, cala a boca. Estás gorda, estás feia. São atos de violência. Então nós devemos... Não, mas quando é que a gente percebe? Quem lida com isso normal, e nós estamos a dizer muito bem, porque é a maneira de como a gente é educado, porque nós somos um pouco resultado daquilo que eu disse no início, da nossa concepção. Há quem tem uma história, e que se ele cresceu vendo o seu pai batendo sua mãe, ele vai acreditar que é normal o pai bater na mãe, que ele também levantar a mão e bater. E a gente ouve de forma trivial e a ver de forma lúdica algumas figuras públicas e publicadas em Angola a falarem sobre quem tem mão automaticamente deve bater, que a linguagem de comunicação devia ser chapada, e isso parece, a gente ri, a gente acha graça, mas é uma apologia à violência. E nós vivemos disso. Então é importante que nós comecemos a perceber, por exemplo, nas relações, que os parceiros comecem a perceber quando lidam com uma outra pessoa. Existe hoje, por exemplo, a violência verbal, que é da gente deferir uma palavra que destrói a outra pessoa psicologicamente, que destrói aquela que é a concepção dela, que ela começou a criar, e até muda de ideologia ou de posicionamento da pessoa. Então, nós não conseguimos, de forma clássica, precisar um único motivo em função de um conjunto de características e sinais que a gente pode olhar e definir que você deve se prevenir dessa maneira. Por exemplo, como a gente vai perceber que um filho vai colocar o pai no beirão? É através das palavras, o pai deve perceber isso, em alguma hora, e se chancelar, e se prevenir do ponto de vista legal, para que esses elementos não ocorram na vida deles. Mas é importante que nós percebamos ainda que a violência pode ser coletiva, né, que a gente vai perceber, estava a dizer, porque a violência doméstica o Estado criou para olhar para uma generalidade de aspectos ligados à pessoa, quer homens, quer mulheres, e olhando para todos os géneros. Hoje, por exemplo, já se fala em larga escala sobre a violência ocorrente em grupos monoparentais, do pessoal homoafetivo. Como é que o pessoal lida com a homoafetividade? Hoje tem crianças que têm pai e pai, mãe e mãe. E essas crianças são vítimas de violência. Os pais e as mães são vítimas de violência. Como a gente vai lidar com esse tipo de situações? A gente interpretar como vai aconselhar, porque cada caso é um caso. E a gente cria políticas à luz disso. Em Angola, por exemplo, existe uma associação já de proteção, de reserva do pessoal homoafetivo. Porém, no processo de adoção e tudo o resto não é tido em conta. Então são elementos que a gente vai prestar. Se as pessoas estão, se esse grupo está a ser vítima de violência ou não. Então são elementos que nós vamos sempre pensar, a gente está a pensar como é que essa gente vai ficar depois. Sim, estamos a falar da comunidade LGBT no modo geral. Jemima, como é que, por exemplo, estamos aqui como o nosso psicólogo acabou de dizer, que possível as pessoas reagem de formas diferentes por conta da sua educação, por conta da sua forma de ser e estar, personalidade, maturidade até. Mas toda e qualquer palavra ou tratamento que não seja bom
pode causar-nos, nem mesmo que seja momentâneo, mas causa um desconforto. Sim. É possível que quem esteja psicologicamente ou verbalmente a agredir não tenha noção de que está a ser uma pessoa violenta? Eu acho que as pessoas têm noção de quando proferem algumas palavras que vão fazer com que as outras pessoas se sintam mal. É deliberado? Sim, as pessoas têm noção, porque hoje em dia, por mais que não se fale tanto de outros tipos de violências, mas nós temos conhecimento daquilo que nós fazemos e nós temos que passar a prestar atenção nos detalhes. Se a pessoa se sente desconfortável, mas há quem não tem limites. Também esses limites nós temos que ensinar para as pessoas em casa, que não se pode falar tudo o que se pensa, tudo bem. É um direito seu, tens a liberdade de expressão, mas tens que ver até que ponto vai a tua liberdade de expressão. Se vai ferir a outra pessoa ou não, mas nós não temos noção disso, porque nós preferimos passar por cima das pessoas. Eu, por exemplo, eu passo sempre por isso no trabalho, quando eu vou prestar algum serviço, não sei o quê, as pessoas logo começam a conotar muitas coisas em mim que não têm nada a ver. Associam-me a festas, não sei o quê e tudo mais, depois vão falando coisas que eu me sinto mal e eu tenho que me posicionar corretamente. Se bem que tem vezes em que não dá para se tomar uma posição correta, porque é o que o Gelson disse, que tem coisas que em comunicação fala-se efeito de bala mágica, que caem, depois nós reagimos de imediato. O nosso instinto a falar mais alto, o nosso instinto agressivo, pode-se dizer, a falar mais alto. Mas é necessário que as pessoas tenham cautela e saibam que as pessoas têm o direito de ser o que elas são, independentemente de tu aceitares ou não, tens que respeitar acima de tudo. Eu acredito que, em suma disso, eu vou voltar a focar novamente na família. As famílias têm um papel bastante fundamental naquilo que é a transmissão de valores. Fundamental. Porque se eu for educado que chamar nome em alguém é errado, não vou fazer isso. Se desde muito cedo orientar-me que quando vais para a rua encontrares alguém que tem alguma dificuldade ou alguma deficiência, não abusar desta deficiência é errado, eu não vou fazer isso. Apesar também de alguns indivíduos, não é? Mesmo tendo, mesmo a família transmitindo, mas há um outro processo que depois foge. A família simplesmente fica em casa e ele vai para a rua. Quem faz o acompanhamento do indivíduo na rua? Ou muitos até, não tendo conhecimento da própria família, vai aprender na rua. E na rua aprende de forma errada. E nós conseguimos notar isso nas nossas escolas. Nas nossas escolas nós conseguimos notar isso, e é que se chama de bullying. Sim. Chamamos de bullying. Um estudante tem uma situação estranha com ele e os colegas, não é, aqueles que chamamos os mais assanhados da turma e da própria escola, ficam a zombar do colega, isso, assado, até mesmo professores também, muitos deles entram nessa via. Muitos não sabem o que estão a fazer é errado. Não sabem por quê? Porque a própria família não informou que isso que estás a fazer é errado. Para eles foi normalizado. Exatamente. Bom, até porque assim, nós vemos que as crianças, elas não aprendem mais facilmente com aquilo que se diz, mas com aquilo que elas veem os adultos a fazerem. Portanto, se a criança ouvir a mãe a discutir ou a dizer palavrões quando está a ter discussões com o pai ou com alguém, algum vizinho, por exemplo, ela vai achar que essa é a resposta para qualquer discussão que tiver. Aliás, até porque nós também, acho que todo mundo aqui já testemunhou, e é uma coisa que se vê frequentemente ainda, que crianças muito pequenas, que não têm ainda uma percepção do que é certo e errado, e quando os pais não têm muita paciência, chamam logo nomes. Seu burro, sai daqui, seu isso, seu aquilo. Então, isso vai ficando na cabeça e é claro que vai achando que é uma coisa normal. Achando já que também eu me sinto assim e eu também posso descarregar isso nas outras pessoas. A Jemima me falou sobre a expressão, a liberdade de expressão, que hoje é muito confundido. Sim. Porque as pessoas não têm noção da diferença entre o que é liberdade de expressão, ou seja, dar uma opinião e ofender. Uma coisa que tem se notado bastante e que ali é o reino das ofensas, que são as redes sociais.
e que eu acho que ainda faz um pouquinho de confusão, que as pessoas ainda se sentem tão confortáveis em ferir moralmente outras pessoas, inventando histórias. Temos calúnias, temos injúrias, temos difamação. E praticamente nós não vemos uma resposta das pessoas que são vítimas disso. Será que é porque não sabem que que nós já temos uma lei, que é a violência digital? Os crimes cibernéticos. Exato. Sim. Não é que não sabem. Uns, na verdade, não sabem mesmo, e os outros têm o conhecimento. Aqueles mais atentos, certamente, já têm tido processos a decorrer do género. Hoje em dia, a PGR já recebe várias queixas acerca de calúnias e difamação nas redes sociais, que é um processo que tem se visto com maior frequência atualmente. Os mais atentos, aqueles que faziam, não é? E muitos deles já estão a responder processo. Uns reduziram, mas aqueles que ainda não estão a sentir a mão pesada da lei, porque os lesados não se pronunciam, continuam na sua normalidade. Então é aqui fazer uma chamada de atenção às pessoas que têm sofrido de maus tratos nas redes sociais, não é? Que vão mesmo para a Procuradoria-Geral da República, abrem um processo. Se não tiver um advogado, vá junto da Ordem dos Advogados de Angola também, não é? A Ordem vai solicitar um mandatário judicial e junto do seu mandatário vão à PGR e abram um processo contra essas pessoas, que é muito bom, porque na verdade tem disciplinado muito aquilo que é o comportamento de muitos cidadãos nas redes sociais. Mano, eu gostaria de dar só um ponto da segunda pergunta que o Mano fez. Eu acho que não é só a família, mas também temos outros agentes de socialização. Exatamente. Temos a escola que pode alertar as pessoas, os professores têm que estar bem informados para poder alertar as crianças. Tem uma frase do Pitágoras que diz: educar as crianças e não será necessário punir os homens. Sim, para que não se punir enquanto tem a escola, tem a igreja, só que depois tem essas organizações todas, de certa forma acabam por ser partidárias. Por exemplo, a igreja aceita certas coisas e outras coisas não aceita. Por exemplo, a homossexualidade. Vão falando mal, não sei o que, as pessoas vão ouvindo e vão pensar que podem sair na rua falando mal dos homossexuais como se fosse uma coisa normal. Não é correto. Sim, eu penso, pronto, bom, a tua ideia também é boa e acredito que o psicólogo depois também vai fazer aqui uma análise do que eu vou dizer. As escolas faz parte daquilo que são os nossos agentes sociais. Mas é bem verdade que as escolas estão dotadas para transmitir conhecimentos científicos. A família e as igrejas e outros agentes como a própria comunicação social, não é? A televisão, a rádio, são esses os elementos fundamentais para passar a verdadeira mensagem no sentido de evitar crimes do gênero ou situações do gênero. Mas será que as escolas, porque assim, nós fazendo uma comparação com outro sistema de ensino em outros países, de preferência os mais desenvolvidos, não é uma questão porque nós sabemos que a maior parte da população depende do mercado informal e quase que não tem tempo para olhar para os filhos. Exatamente. E também muitas dessas famílias, os próprios pais não conseguiram estudar. Exatamente. Então é difícil que se consiga também que essas crianças tenham dentro das suas casas uma educação correta, adequada. Não era um caso para nós, de acordo com o nosso contexto social, as escolas realmente trazer esses aspectos, principalmente sobre a educação moral e cívica. Gelson. Eu olho para essa realidade um pouco mais para a riqueza de personalidade das pessoas. Personalidade é a qualidade que as pessoas têm, né, de ser persona, e é entendida como o conjunto de traços, né, mais ou menos constante nas pessoas. E isso é fruto não só da família. E hoje existem muitas crianças que nascem, que crescem
hoje distantes crescem em lares de acolhimento, crescem distantes daquelas que são as suas famílias e cuidados de terceiros. E então isso requer um pouco, quer da riqueza de personalidade da pessoa, né, e daquilo que ela vai construir, depois um pouco do meio em que ela vai estar envolvida. Porque olhar para os atos de violência de forma isolada e irmos culpabilizar única e exclusivamente a família é meio complicado. Antes a gente culpava o Estado, mas hoje já temos uma lei, né, que é a Lei 25/11, que já fala sobre a violência doméstica. Então a gente já não vai dizer, a gente já não tem conhecimento, a gente sabe, a gente tem noção sobre isso e existem órgãos do Estado, aparelhos que estão ali ao dispor. Porém, um aspecto de educação, se calhar a escola, parte na televisão, tem o 15015, por exemplo, de apoio à vítima, às crianças, uma linha de call center para apoio às crianças vítimas de violência, e outras coisas mais que existem no aparelho, que funcionam, trabalham todos os dias, 24/7, 24/24, mas a gente não busca. Mas o que eu acho que é o pano de fundo aqui é perceber por que muita gente que é vítima de violência não bota a boca no trombone, não fala. As pessoas, por exemplo, vamos falar aqui das relações interconjugais. O marido bate a mulher, só namora, o namorado já espanca a namorada, que é uma coisa nova, e a namorada acredita, esse cara me ama para caraças. Isso eu configuro do ponto de vista psicológico. Há uma parafilia. Parafilia são os transtornos, é um dos transtornos sexuais, que é sadomasoquista, gosta de dar uma boa porrada para depois atingir orgasmos múltiplos e tudo o resto. É um ponto, mas a gente vai perceber, será que nesse caso constitui um ato de violência ou não? Porque será também não será, desculpe interrompê-lo, mas só apanhando, não será fruto dessa romantização de que, porque as pessoas, tem que bater, durante muito tempo houve essa contradição de que no tempo dos nossos avós os casamentos eram mais perfeitos, mas não, nós vemos que naquela altura as mulheres tinham menos liberdade para falar e muitas delas, na sua maioria, dependiam dos maridos para ter um teto e um prato na mesa. Então elas tinham esse, e o machismo que imperava, que ainda impera, mas hoje já temos uma diferença, ou seja, era normal os conselhos da mamã de que, olha, se o marido bater, faz parte do casamento. Será que nós hoje em dia também ainda não temos isso? Sim, até desse machismo estrutural? Até pode fazer parte. A parte que não foi passada pode fazer parte, mas quando ele te bater, tu vais dar queixa. Exatamente. Entende? Pode fazer parte, ok. Não, mas não deve fazer parte. Eu acho que o Gelson estava a dizer, não, pode fazer parte, e não sei, é normal. Mas depois dizer que vai fazer queixa, sim, essa é a parte positiva. Porque, se ela foi educada de que deve apanhar do parceiro, a gente ouve, parece normal na relação. Mas não te bate, se não te bate, não te ama. Porque até a violência doméstica agora é um crime público. Sendo um crime público, não é necessariamente que a pessoa lesada faça queixa, não é? O vizinho pode fazer. É só desde que as autoridades tomem o conhecimento, podem instaurar o processo. Mas agora, voltando no caso da escola, que estava a dizer que a escola só tem que passar conhecimento científico. Não, a escola, a sua obrigação não é que está isente de passar, mas é conhecimento científico. Sim. É ensinar o que é geografia, o que é química, o que é história e tudo mais. Educação, os meninos vão para a escola levando aquilo que eles aprenderam na família. A escola só vai simplesmente complementar naquilo que eles estão a trazer. Temos que passar a prestar atenção nos mínimos detalhes. Ali já não seria só uma obrigação da escola, seria uma obrigação do próprio Estado, por via do Ministério da Educação. Mas se o Estado não está a tomar decisões, algumas escolas também podem já começar a tomar decisões. As cadeiras, não é, como Educação Moral e Cívica, IFAI, para quem leciona em algumas escolas, sabe que a disciplina de Educação Moral e Cívica nas escolas é um tempo letivo. E com essa situação do Covid, pior ainda mais. Tens 45 minutos ou menos para falar de assuntos ligados à educação e valores e tudo mais. Nesse processo é meio mesmo complicado. Mas eu penso, só um ponto, a afirmação que o nosso colega aí faz é meio grave, assim. É meio grave pelo seguinte. A escola faz escolarização de facto, é o papel dela, fazer escolarização, ótimo. Mas a escola também tem um processo educacional. Uma coisa é escolarização, outra coisa é educação.
Nós temos um Ministério de Educação, não de escolarização. Logo, é responsabilidade desse órgão contribuir para o processo de educação das crianças em particular e até dos adultos. Eu passei agora pela Universidade de Oscar Ribas e vi o dress code das alunas da universidade e disse, uau, miúdas sexys. Mas eu fui estudando uma escola, onde, por exemplo, tu não consegues olhar a perna das colegas. Entende? Então é uma questão de quê? A própria escola coloca norma. A gente vê que na escola, por exemplo, tem a norma do que o aluno não entra com cabelo comprido, não entra com brinco, que ninguém pode fazer isso. São algumas normas absurdas, mas são elementos que eles próprios criam. Eu tocou nesses pontos, mas nós temos que ir para intervalo. Sim. Então fica aí desse lado, nós voltamos já porque o debate já aqueceu, como vocês podem ver. Até já. Bem-vindos de novo ao canal Lifestyle em Português. Estaremos juntos no programa Makeover, no canal Olá, Lifestyle sejam em todos Português. bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa com você. Eu sou o Conde Fábio. Eu sou a Elga Fetti e é um prazer enorme trazer-vos mais um programa com você, com música, moda, Culinária. Vamos agora ao nosso momento de autoestima com a doutora Carita Celedónio. acompanha VT. Olá, tudo bem? Já que nós falamos no episódio passado sobre autoestima, nada melhor do que a gente dar continuidade em algo muito importante e de grande valor na sua vida. Sabe o que é? Amor próprio. Você tem? Você sabe o que é ter amor próprio? I'm like this machine now. Who's best? Sai da frente porque tá uma slow motion. Pouco a pouco tá uma slow motion. Sai da frente porque tá uma Eu estou aqui ainda no Rio de Janeiro e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais dessa cidade para você. Bom dia, estamos aqui no canal Lifestyle em Português, Treina em Casa. Este é um programa onde nós vamos ajudar-vos a melhorar as vossas qualidades técnicas, as vossas qualidades físicas. Vamos ter aqui o Bernardo, que vai exemplificar alguns exercícios para depois vocês poderem fazer em casa e melhorar. Eu sou o Filipe Ferreira, vamos embora. Olá, está no ar o Jornal das Celebridades. Se o dinheiro pode ou não pode comprar felicidade é um outro debate, mas sabemos que ele compra essas que são as 10 mansões de artistas mais caras do mundo. E em 10º lugar temos nos Estados Unidos a mansão de Taylor Swift no valor de 30 milhões de dólares. A propriedade de Taylor Swift na Geórgia, Estados Unidos, foi construída em 1934 e é totalmente renovada. Homem, deixa isso, mano. Vegetais? Diz é que sim. Onde põe a fruta? Fruta? A Vera que escolhe. Preciso ligar, alguém me manda sal. Sejam todos bem-vindos a esse programa maravilhoso aqui no seu canal de eleição Lifestyle em Português. Para fazer um cabelo platinado, precisamos ter o cabelo natural, sem tinta,
tem que ser ele 100% virgem. Se tiver qualquer outra tinta, pode ser que não vai atingir até onde queremos. Se tiver, no caso, tinta preta, pode existir, porque não dá para platinar. Bem-vindos a mais um programa Trends. Hoje estamos num espaço novo, Espaço de Belo, um spa, com um conceito novo da doutora Carmen Moro. É um espaço de Belo, aqui na Avenida da Liberdade. E a noite compõe uma estrela. Bem-vindos à minha casa, o meu nome é Pedro Caldeira, o meu programa é o Perfeito Cavalheiro e o vosso canal é o Lifestyle em português. Eu hoje vou fazer este programa dedicado a todos os cavalheiros, os perfeitos cavalheiros, que me costumam assistir semanalmente neste programa que tanto prazer me dá a fazer. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema os cuidados com a pele. A província da Huila. Huila que muita gente conhece e também propriamente... Será que as pessoas têm tido o devido cuidado? Vamos já saber e dar as boas-vindas aos nossos convidados. Dona Lídia Araújo, seja bem-vinda. E ao nosso convidado Anderson Ribeiro, também seja bem-vindo. Qual é a extrema importância ao se ter os cuidados com a pele? Okay. Fundamental. Há 4 passos fundamentais que devemos ter e desde sempre. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Como não poderia deixar de ser, temos a brilhantar o nosso estúdio uma obra de arte do artista plástico angolano Evan Clever, com o título Meu Nome é Angola. O tema de hoje é pertinente, como sempre, e diz muito a quem nos assiste. Existem muitos jovens que hoje fariam de tudo para tê-la. Vamos falar sobre o preço da fama. E para responder às questões, temos aqui os nossos convidados de hoje. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso. Muévete para mí, muévete siempre así. Aprieta fuerte mi mano. Cuando estoy contigo nada está prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Llenos de deseo. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Hora das Estrelas. Ai, cola no toque, cola na dança, ai, cola no toque, cola na dança, ai, cola no toque, cola na dança, ai, cola no toque. Sejam todos bem-vindos a esse programa maravilhoso aqui no seu canal de eleição Lifestyle em Português. Muito obrigado por deixarem sempre os vossos comentários no nosso programa e no nosso canal Lifestyle em Português. Hoje teremos também 2 DJs que vão batalhar aqui. Falo-vos de DJ Áureo João e de DJ Kill. Mais uma super história de superação. Eu pessoalmente considero de sucesso. Olá, Salvador, bem-vindo ao programa Superação. Olá, Petra, muito obrigado pelo convite. Eu só preciso dizer que o Salvador é um gato. Muito bem, Salvador, fala-nos de si. Não, o meu nome é Salvador, eu tenho 38 anos e aos 16 anos sofri um acidente de moto que me deixou tetraplégico e numa cadeira de rodas.
E já cá estamos de volta e nós vamos pegar na discussão que estávamos a ter há pouco. Aqui o nosso querido Gelson falava sobre as normas nas instituições escolares, certo? Certo. Eu dizia que a escola tem um papel de escolarização e de educar. Eles criam normas de como as pessoas devem entrar na escola com cabelo, que já priva e, em alguma hora, constitui um ato de violência para com aquelas pessoas que têm esse hábito, essa cultura, ter cabelo grande, querer usar um brinco, fazer um ato de violência, porém, a escola instituiu. Então, eu acredito que se a gente instituir dentro dos planos curriculares nas escolas, através do Ministério da Educação e todo o aparelho do Estado que faça menção a isso, até eu, por exemplo, nos últimos tempos tenho tentado a rebater para que, por exemplo, a educação sexual para a prevenção dos atos de abuso sexual ocorram nas creches ou no seio infantil, por exemplo. Exatamente. Ocorram ali. Então, é obrigação, tem que existir uma política de ensino sobre isso. Eu corroboro com o colega extremamente, porque tem que haver isso. Eu acho que uma coisa que é pertinente que mencionou sobre as normas nas escolas, universidades, etc. As instituições também, elas não, no seu conservadorismo, digamos, elas também não vêm a violar os direitos dos cidadãos, porque, ok, nós entendemos que o código de vestimenta, isso é em qualquer espaço. Sim, não, mas existe uma coisa, existe um elemento que é importante que a gente tenha em conta, que chama-se, uma coisa é ética, outra coisa é moral. A ética, que é a ciência da moral, a ética é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Moral é o que ocorre de instituição para instituição. Por exemplo, aqui no nosso espaço, no nosso estúdio de lifestyle, ninguém entra sem camisa. Se entrar, a gente... Quem não entra sem camisa? Eu sou uma moila. Venham com meus seios fora e vocês vão me vestir ou vão quebrar a minha cultura. Só com isso, me visto só assim, entende? Tem muito a ver com o padrão histórico da pessoa. Então, nas universidades que deviam funcionar e funcionam, eu estudei na Universidade dos Carribas e quando eu estudei, eu sentia, a gente tinha isso, a gente não entrava do jeito que queria. Existia um padrão logo à porta de como a gente tinha que entrar e estar dentro da universidade. Caso você não fosse, tu eras de alguma forma sancionado para isso. Mas isso é uma questão moral, não é uma questão que esteja... Quando eu já vou para a instituição, eu encontro um código deontológico. O que acontece nas nossas escolas, não sei se tem um código deontológico escrito, registrado. Tipo, me mostra onde está escrito que eu não posso entrar sem cabelo. Tem alguma norma? Ou só alguém acordou e disse, olha, a partir de hoje, ninguém vai entrar com cabelo, porque isso é uma coisa... Mas na nossa lei não existe... Na nossa lei não existe uma proibição sobre a liberdade de expressão. Eu, quando digo liberdade de expressar o seu gênero ou a sua forma de ser, por exemplo, o cabelo, eu pessoalmente eu acho que é uma violência impedir, e eu acho que até chega a ser uma ignorância quando o cabelo afro é algo nosso, porque nós vemos até que em países europeus jamais instituições impediriam, e nós vemos até pessoas em cargos de responsabilidade, como gerência em bancos, em supermercados, pessoas de descendência africana com seu cabelo afro. E nós, enquanto países africanos, nós temos um problema com isso, porque nós ainda não conseguimos reconhecer que há muita coisa que a gente ainda traz hoje no nosso dia a dia, que é fruto da colonização, que nos ensinou a detestar e a olhar com maus olhos aquilo que é natural e que é nosso. Portanto, não é o caso, já que a nossa lei, que é clara e que nem fala de que ninguém pode ser forçado a cortar o seu cabelo, não é uma violência, não é uma questão dos alunos terem consciência disso e fazerem queixa sobre essa instituição? Eu passei por isso na época em que eu estudava no IMEL. Eu depois tinha aquela parte que as meninas tinham que entrar de cabelo crespo, não sei o quê. E eu tinha muitas dificuldades em cuidar do meu cabelo. Portanto, eu disse, não, vou cortar, fica mais fácil para mim, eu gosto. Depois os professores começaram a falar muita coisa, não sei o quê, e depois eu comecei a dizer, se a escola faz parte da gente de socialização, tem que socializar as pessoas a terem políticas mais inclusivas, de modo que pessoas que usem cabelo crespo ou que usem cortes, não sei o que, se sintam parte de um grupo social. A escola não pode excluir, porque desde o momento em que a escola exclui outras pessoas, e depois vem aquela cena de violência, as pessoas vão começar a falar mal, vão começar a criticar, não sei o que, vão olhar mal, e isso eu acho que o que nós temos que fazer é nos preocupar com pessoas que fazem mal.
que matam, que roubam. Quando uma pessoa decide se manifestar, eu acho que o nosso corpo é um ato político. Quando decidimos nos manifestar e mostrar aquilo que nós somos realmente, desde que não estejamos a afetar nem a ferir ninguém, tem que respeitar. O respeito é muito importante. Quando nós começamos a cultivar isso na escola, nós aprendemos que nós não podemos falar tudo o que nós queremos. Então, quando a escola começa a impor barreira em relação à nossa personalidade, não sei o quê, nós nos sentimos mal e automaticamente as gerações vindouras vão encarar isso como uma coisa normal. Vão também praticar essa violência contra as outras pessoas e depois vamos nos tornar pessoas menos tolerantes, porque a escola, quando faz isso, está a pregar a intolerância. Eu acho que é isso. Quando faz o quê? Quando proíbe as pessoas, quando diz que não podes usar o corte, não podes usar brincos, não podes usar cabelo crespo, não sei o quê, está a ser intolerante. Mas algumas instituições têm os seus regulamentos próprios. E no ato das matrículas, penso eu que em algumas funciona assim, eles têm um contrato de adesão. E neste contrato de adesão é sempre acompanhado, né, com o regulamento interno da instituição. Aí fica ao critério do encarregado se vai aceitar as normas do regulamento interno da instituição ou não. Se no regulamento dizer que a entrada na instituição é com cabelo não superior a 2 centímetros e o encarregado assinar que aceita, então quando a instituição dizer ao estudante que esse cabelo está acima dos 2 centímetros, não estaria a violar aí... Mas aí é curioso porque o pai ou o encarregado, quando aceita, é porque ele desconhece o próprio filho. Não, é porque ele desconhece que a lei o permite ter mais de 2 centímetros de cabelo. Agora, a questão aqui e não vamos concentrar muito nisso, temos pouco tempo, ainda temos mais questões sobre a violência para abordar, é que o motivo, o que é que leva uma instituição a acreditar de que este ou aquele penteado é inapropriado para... portanto, é essa questão que fica aqui no ar e que nós acho que sirva de reflexão, porque em discussões recentes, quando nós perguntamos por que a menina não pode entrar de mini-saia, nós temos uma resposta. Porque não é correto enquanto aluna, para este espaço. Da mesma forma, se formos a um ministério, etc., aí concordamos. Mas aonde está o fundamento para dizer este cabelo não pode? É feio por quê? Quem é que ensinou? Quem é que nos ensinou a olhar para isto como inapropriado? Eu acho que isso aqui fica no ar. Assim, infelizmente temos pouco tempo, mas quero abordar duas questões bastante pertinentes. Tem uma violência que pouco se fala, ou nada se fala, que é a violência econômica. Né? E eu acho que é importante que a gente consiga dar exemplos. Eu, pelo menos, aprendi mais sobre isso e quando também, com o trabalho de ativismo, tive contato com mulheres trabalhadoras de sexo e aí fui percebendo também como um exemplo de violência econômica, que quando elas se deparam, às vezes, com a polícia, em algumas circunstâncias, a polícia recebe o dinheiro que elas já fizeram naquela noite. Isso é um exemplo de violência econômica. Ou então aquela mulher que depende da mesada do marido e o marido faz uma chantagem emocional e diz: esse mês não dou. Também podemos considerar assim como uma violência econômica. Ou aquela pessoa que tem o seu salário atrasado. Você me deve, fizemos um contrato verbal, que seja, sim, e você não me está a dar o dinheiro que a gente acordou. É uma violência econômica. Sim. Pensamos que sim. Não, constitui um ato de violência doméstica. Isso faz parte a violência econômica faz parte daquilo que está tipificado por lei como um ato de agressão, faz parte da violência doméstica. Exatamente. Como o sequestro, a violência racial e tudo o resto. A violência econômica é caracterizada no contexto familiar, que é o que mais tem estado a ocorrer como ato de violência, daqueles caras que têm filhos e não assumem, em algum caso, daquelas mulheres que têm que ter uma pensão, do marido não tem, eles têm estado a cometer esse tipo de situações. Primeiro é que nas relações, por exemplo, conjugais, as mulheres e os homens em particular, nos dias que correm, o importante é que eles comecem a perceber que quando vão entrar para uma relação, eu falo aqui para a nossa colega, quando vão entrar para uma relação, devemos de alguma forma conhecer
não de forma holística, né, mas logo no namoro, perceber se o cara com que você está é violento, se possui algum comportamento desviante. Isso vai prestar atenção na maneira de como é que ele fala, como ele se comporta. Ah, não, mas Gelson, ele no início aparentava ser um cara sério, um cara tranquilo, de paz e tudo o resto. Não, se calhar tu não viste bem. Geralmente os agressores deixam algo a escapar. Então, no que diz respeito à violência econômica, tu já começas a perceber, a partir da relação que vocês têm, de como ele, em alguma hora, poderá perpetrar esse tipo de crimes, de não assumir, de não resolver, de não fazer. Hoje temos muito caso, por exemplo, de fuga à paternidade, que eu não gosto de chamar de fuga à paternidade, mas pronto, é assim que está tipificado. Chamo de fuga à paternidade. E a fuga à paternidade só ocorre maioritariamente nas questões, ocorre e surge muito a violência econômica. Que é Mas aí não podemos adicionar como título que também é uma violência, negligência e abandono? Pronto, não, mas é mesmo fuga à paternidade. Mas é um abandono. O pai que se recusa a assumir uma criança, mesmo ele tendo noção que ele seja, ou tendo a certeza que ele seja o pai, e usar artimanhas para simplesmente fugir à responsabilidade, é um abandono. Ele não abandonou essa criança. E aproveito colocar uma outra questão já agora. Temos leis, porque não se faz sentir, fala-se tanto nisso, temos outros países em que os pais são severamente punidos na lei se recusarem a dar apoio à criança, ao seu filho. Mas nós aqui não vemos isso. Se vê também. Aqui é em larga escala, por exemplo, no Mais Famo. Não, nós vemos a fuga à paternidade, mas nós não sentimos essa cobrança, a penalização dos pais. Não, existe. Os casos de violência econômica que constituem violência doméstica, que levam, por exemplo, o Mais Famo, que ocorrem ao INAC. Se for ao INAC, essa hora deve ter aí mais de 100 pessoas. Não só Se for ao Mais Famo, nas salas de família, tem muito assunto. Exatamente. Essa gente de lá trabalha muito, tem trabalho a toda hora. E é a nível nacional. Não é trabalho a nível nacional. Você só quer para ter noção, por exemplo, nos casos do SOS, que atendem dentro do INAC, a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, tem mais de 50, 100 ligações à espera. É muita gente à procura. Porém, a demanda é tanta, a resposta em alguma hora é lenta, e que faz com que algumas pessoas durante o processo, em algumas horas desistem, mas o que tem estado a ocorrer e com muita veemência. O que tem acontecido é que as pessoas que solicitam, muitas delas desconhecem que para o processo correr mesmo como deve ser, é necessário o acompanhamento de um mandatário judicial, principalmente nesses casos cíveis que estamos aqui a falar da fuga à paternidade. Eu tenho muita experiência com isso, trabalho com isso diariamente. Existem cidadãos que, quando vão ao tribunal, são notificados ao tribunal, à sala da família, para prestar o devido apoio à criança. Num primeiro mês ele presta, mas depois fica 1, 2, 3 meses. Se não existir uma fiscalização por parte do próprio tribunal e por parte do defensor oficioso, do mandatário que a ordem nomear, ou mesmo até que a cidadã constituir, o processo vai ficar estagnado. Mas se existir essa fiscalização preventiva do processo, claramente que a qualquer momento o processo pode sair do cível e ir para o crime. Isso é que tem acontecido. Mas qual é o tipo de penalização? Por exemplo, a cadeia? A cadeia, quando você não cumpre com as suas obrigações, a cadeia. Quanto tempo de cadeia? Isso leva de 2 a 8 anos. Uau. Mas é também faz parte já, isso chama a responsabilidade também das mães, notificar cada vez que o pai... Sempre que o processo transitar e uma das partes não tiver a cumprir com as suas obrigações, deve sempre informar ao órgão competente, a sala da família neste caso,
que o cidadão em causa já está no 4º, 3º mês que não cumpre com as suas obrigações. O tribunal, por sua vez, vai notificá-lo novamente. Se fugir da responsabilidade de responder à notificação, aí o tribunal vai agir como manda a lei. Mas é aí que está a questão, porque nós romantizamos muito a fuga à paternidade. As mães começam a assumir responsabilidades, depois nós romantizamos a questão de ser mãe e pai, muito cansativo, exaustivo, e também para a própria criança pode se tornar prejudicial. Posso dizer, se o psicólogo concordar comigo, porque é necessário que a criança tenha imagem, figura paterna, e materna. Então, quando o pai foge e a mãe não notifica, deixa aí, não quero ser mãe solteira, vou fazer tudo sozinha, não sei o quê, power home, não sei o quê, nós estamos a nos prejudicar, estamos a prejudicar a criança, e depois criamos uma série de mulheres que se calam, não dão as caras, porque ficam com vergonha, não quero me tornar dependente. Mas se tu fizeste a criança com alguém, é necessário que essa pessoa se responsabilize, até porque não fizeste sozinha. Na hora do cuidado, todo mundo gostou, não sei o quê. Agora, na hora de assumir a paternidade, ele também tem que estar lá. Ele é obrigado a fazer aquilo, é obrigação dele. Então, nós não devemos nos sentir mal sempre que vamos dar queixas, falar sobre a fuga da paternidade, ficarmos aí com vergonha. Nem as pessoas devem nos criticar. Isso também que tem acontecido. Porque o que acontece também é que as pessoas criticam. Tu não sabias que ele era assim, que ele era assado e cozido. Tem vezes que nós não damos conta. E depois tem essa falta de conhecimento, que o neuropsicólogo diz, porque nós temos que passar a prestar atenção nos detalhes. Nós não prestamos atenção nos detalhes dos nossos parceiros, porque uma pessoa, quando é agressiva, ela pode não manifestar agressão na pessoa em questão com quem ela está a conviver, pode manifestar agressão numa outra pessoa. Num restaurante pode se dirigir mal ao atendente ou ao garçom. Aí nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque se ela está a ser agressiva com outra pessoa, quer dizer que quando ela não precisa mais de mim, obviamente que ela também vai ser agressiva comigo. Nós ainda nesta escala de abandono, nós podemos dizer que aquelas pessoas ou os filhos que deixam os seus pais idosos no beiral, por exemplo, que há casos que são muito tristes, em que os funcionários do beiral apenas encontram o idoso com as malas, se é que chega com malas, né? Trouxa, né? Podemos assim dizer. E não sabe do paradeiro dos filhos, ou seja, os filhos abandonaram, simplesmente não querem saber. Caso se consiga, isso também é uma forma de penalizar esse filho, é um crime ou é um direito, já que, por exemplo, este meu pai ou a minha mãe vivia na minha casa, dependia de mim, eu já não quero. Não é que seja um crime, porque até certo ponto, não sei, da questão que eu entendi, que levou ao beiral, não abandonou. Porque eu acho que chegar sem é normal e muita gente o faz, porque às vezes a sua carreira não permite dar atenção devida aos seus pais, que já são dependentes, então ou contratam alguém para trabalhar em casa ou simplesmente levam os pais num lar, mas vão visitar, vão acompanhar. Mas aqui o caso são as pessoas que realmente abandonam, deixam na porta do beiral como quem diz, eu já não quero carregar este fardo. Pronto, a consciência pesa. A consciência pesa muito. Eu nunca vivenciei de perto esse tipo de situação, não é? Do abandono a um idoso. Mas se não for no lar de idoso, se for retirado da sua própria residência e tudo mais, aí sim, constitui um crime. Mas se for por essa via, levar o idoso ao beiral e tudo mais, não estamos diante de um crime. Estamos diante de um ato de violência. De um ato de violência, exatamente. Não, é uma violência mesmo contra o idoso. Exatamente. E ela é caracterizada justamente por esse tipo de práticas, onde os filhos têm um processo de rejeição ao pai. Aos pais, e eles machucam, porque o pai não quer ir para lá, ele vai contra a violência, ele vai contra a vontade. E esse ato é considerado um ato de violência. Agora a questão é, por que é que os filhos geralmente levam os filhos ao beiral, aos pais ao beiral? Quais são os Na nossa realidade, geralmente,
os filhos hoje acham que os pais deles são bruxos. Acusam os pais de feiticeiros, acham que os pais estão a dar muito trabalho, estão a gastar o dinheiro. Às vezes a mulher não quer a presença do do sogro em casa ou da sogra e vice-versa, o marido não quer. E ele vê, a única solução é mandar esse velho para uma banda para não me estragar a minha família, né? E é assim que, em alguma hora, o pessoal pensa. Mas constitui um ato de violência e está tipificado na nossa lei esse tipo de práticas quando é contra a vontade do idoso. Mas só que como já é idoso e ele vai ficar muito cansado para ter que ir ao tribunal, não sei o quê, não tem que ter alguém para aconselhar e seguir isso. Também não é uma forma de reconhecermos como uma violência, agressão física entre marido e mulher, também ser considerada como pública. Eu se souber que aquele idoso está sofrendo qualquer tipo de violência, eu também... O Estado salvaguarda esses interesses. O Estado salvaguarda, tem instituições próprias que fazem um acompanhamento desses processos no devido órgão competente. Não se vê muito, não se sente muito isso. Sim, não se sente porque nós aqui, nós que estamos aqui, não vivemos, né? Mas certamente os que vivem conseguem sentir. Porque há casos de muitos velhos na rua. Há casos em que ele ainda recebe acho que o salário, não sei qual é o nome que se dá, a pensão e tudo, mas os filhos vão lá receber a pensão do pai, mas colocam o pai na rua. O pai começa a pedir dinheiro, não sei o quê. Aí sim é um certo desconhecimento. Só que também ele já é idoso, fica muito cansativo para ele ter que recorrer ao tribunal. E isto também sem falar que também temos várias circunstâncias. Podemos ter os idosos que têm limitações físicas, mentais, portanto que depois se tornam mais vulneráveis e que muitos adultos, inclusive os seus familiares, neste caso particular os filhos, abusam dessa condição. Mas nós falando das pensões, o banco, se o idoso já estiver incapacitado, o banco não cede os valores assim na sua normalidade. É um processo que vai decorrer. Claro. Eu acho que as coisas não são assim muito fáceis. A pessoa, tem vezes em que o banco não sabe que ele só solicita um segundo titular. Exatamente. Um dos filhos se predispõe a ser segundo titular. E no caso desse isso. filho mesmo, porque há casos assim que o filho é esse titular, mas ele não dá sustento ao pai. Isso. Uma questão agora que surgiu. É essa crença que nós vemos muito nas notícias, crimes que são cometidos por conta de certas crenças, porque o quimbandeiro disse isso, disse aquilo. Diga? A igreja, a maior parte das vezes. Também, esse feiticeiro, etc. Nós temos uma Constituição que defende o direito à crença, mas acho que há limites quando essa crença vem a violar a vida de qualquer pessoa. Aí quando, por exemplo, alguém diz não, eu quero abandonar o meu pai porque esse é feiticeiro, não é uma questão se o idoso tiver capacidade de se defender, de dizer eu estou a ser vítima de uma calúnia, de uma injúria. Pode. Desde que consiga, né, se deslocar aos órgãos competentes, pode fazer isso. Porque nenhuma denominação religiosa está capacitada e habilitada para julgar se a pessoa é ou não é feiticeiro. E nem acima da lei, porque, prontos, né? No passado, Jesus não apontou que o Cicrano é feiticeiro, o Beltrânio é não sei o quê. Essas religiões vêm mais tirar dividendos e o Estado tem que estar muito atento sobre isso, por via do seu gabinete que responde pelas igrejas. Tem que estar mesmo muito, muito atento. E eu acho que, até certo ponto, essas denominações religiosas têm sido mesmo, têm vindo a reduzir, por via das denúncias que têm surgido, acusarem crianças de feiticismos, idosos. Tem uma situação que eu acompanhei que pronto, alguém foi ao a suposta igreja, e lá na igreja o pastor disse que quem está a feitiçar, quem está a amarrar a sua progressão é o seu pai,
e o mesmo depois revoltou-se contra o próprio pastor porque, segundo eles, é órfão de pai e mãe. Então, é uma situação mesmo muito, muito complicada. Os famosos charlatões. Exatamente, o Estado tem que estar atento a isso. Exato. Olha, assim, é com muita pena que vamos ter que nos despedir, mas sem antes as últimas considerações da vossa parte. Bem, últimas considerações, os nossos cidadãos têm que estar mais atentos e informados acerca de algumas violências que têm sofrido, dirigir-se aos órgãos competentes é o mais importante, também fazer já aqui uma chamada de atenção aos órgãos de comunicação, que não se cansem de passar as mensagens necessárias à Polícia Nacional, à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que por favor não parem com as suas campanhas de palestras sobre as violências que existem, porque muitos ficamos presos simplesmente na violência doméstica e na nossa conversa hoje abordamos outros tipos de violências e que muitos dos telespectadores não tinham domínio. E fica então aqui assim a minha recomendação e desde já agradeço pelo convite, muito obrigado. Eu acho que nós temos que prestar mais atenção aos detalhes, porque um agressor sempre deixa uma falha, tal como disse o psicólogo. Então, prestar mais atenção nos detalhes e também estar melhor informada, procurar informação e recorrer às pessoas que estão melhor inteiradas no assunto em relação a nós. Okay. A violência doméstica é um crime. Existem vários casos. A alienação parental é outra, dos pais que não querem assumir, é um outro crime, também que é psicológico. E existem linhas de apoio hoje a vítimas de violência, são grátis, é o 146, 145 e 146 do MASFAMO, que é o Ministério da Família, Ação Social e Promoção da Mulher. E está lá, está disponível 24/24, as pessoas podem ligar para lá. É importante também comecemos a descobrir os atos de violência e digamos sempre não. Qualquer tipo de violência, que é econômica, violência doméstica, psicológica, emocional, qualquer uma, a gente deve perceber, façam um Google, pesquisem para saber os tipos e tudo o resto, e tenham uma noção holística sobre isso, e só vamos conseguir ajudar-nos a nós e ajudar com que a violência não se espalhe ainda mais. Violência é crime, então liguem para os órgãos, denunciem. As mulheres também tem uma agora que eles batem também. Denunciem homens e mulheres que são agredidos. Que apanham, tem muitos que apanham. São agredidos com alguma vivência, denunciem, queixem mesmo e não percebem. Mas agora aqui um aspecto que eu quero para terminar. Na nossa cultura, a gente aprende que os pais devem bater as crianças, né? E os pais batem as crianças e quando a criança cala, manda a criança calar. E a questão é, constitui um ato de violência ou não? E depois outros dizem, as crianças, esses meninos agora que não são agredidos pelos pais, estão todos mal educados, por isso é que estão todos a fumar lhamba, a fazer a vida deles do jeito que eles querem. Então, é para nós refletirmos e vermos onde a gente está e para onde a gente vai querer ir. Exatamente. Muito obrigada pela vossa presença. Esperamos poder contar com vocês numa próxima ocasião com outro tema bastante pertinente. Nós nos despedimos com muita pena, com a promessa de voltarmos dentro de uma semana. Até lá, por favor, façam os vossos comentários e as vossas sugestões sobre que temas vocês gostariam que nós abordássemos no nosso estúdio. Lifestyle em português. Fiquem bem.